Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois de ter saciado a fome à multidão, Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco e a esperá-lo na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo que a despediu, subiu ao monte para orar a sós. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. O barco ia já no meio do mar, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o a caminhar sobre o mar, assustaram-se, pensando que fosse um fantasma, e gritaram, cheios de medo. Mas logo Jesus lhes dirigiu a palavra, dizendo: Tende confiança, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Vem, disse Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo a violência do vento e começando a afundar-se, gritou: Salva-me, Senhor! Jesus estendeu-lhe logo a mão e segurou-o. Depois disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Logo que subiram para o barco, o vento amainou. Então os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus e disseram-lhe: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Depois fizeram a travessia e vieram para a terra de Genezaré. Os homens do lugar reconheceram Jesus e mandaram avisar toda aquela região. Trouxeram-lhe todos os doentes e pediam que os deixasse tocar, ao menos na orla do seu manto. E quantos lhe tocaram, foram completamente curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, de novo vos saúdo a todos e àqueles irmãos e irmãs que nos acompanham também hoje através dos meios de comunicação. Que a todos chegue a alegria desta presença viva de Deus que está no mar da nossa vida, tantas vezes alterado, para nos devolver a confiança e a esperança, para nos dar a paz. Celebramos hoje a memória de São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores. Por meio da sua pregação e do exemplo da sua vida,
este grande homem de Deus combateu com grande êxito muitos erros, muitas heresias, mas sobretudo fez uma proposta bonita e bela à Igreja. Desejoso de encontrar uma nova forma de anunciar a fé, ele fundou a Ordem dos Pregadores, a Ordem Dominicana, para renovar na Igreja a forma de vida apostólica, mandando aos seus irmãos que se dedicassem ao serviço do próximo com a oração, o estudo e o ministério da palavra, a pregação. No seu tempo, com o conhecido São Francisco de Assis, é um dos patriarcas, diríamos, da santidade cristã, suscitados pelo Espírito Santo, num tempo de grandes transformações na vida do mundo e da Igreja. Promoveu, a par do aprofundamento dos estudos teológicos, a oração do Rosário, que nos é tão cara e tão querida neste santuário. No Evangelho que acabamos de escutar, depois da multiplicação dos pães, Jesus despede toda a gente e recolhe-se no monte em oração ao Pai. A faina dos discípulos continua e Jesus vem ter com eles de um modo um pouco estranho, como víamos. Era noite. Os discípulos tentavam atravessar o lago Tiberíades e a barca dos discípulos é atormentada pela tempestade e pelo vento contrário. Já noutra ocasião se tinha encontrado numa situação semelhante a esta barca, mas dessa vez, da outra vez, o Mestre ia com eles e dormia na barca. Agora tinha ficado em terra e estava no monte a rezar. Mas Jesus não deixa os seus discípulos sozinhos na tempestade. Desce do monte, vai ao encontro deles, caminhando sobre as águas. Essa forma estranha de ir ter com eles. E o que é que Jesus faz? Encoraja-os. O que lhes diz? Tranquilizai-vos, sou eu, não tenham medo. Seria verdade ou era apenas uma ilusão? Pedro, duvidoso como quase sempre, pede-lhe uma prova, que também ele pudesse andar sobre as águas. E Jesus chama-o, vem. E Pedro sai da barca, mas o vento ameaçador assusta-o e ele começa a afundar-se. E é justamente aí, na hora em que se começa a afundar, que Jesus o agarra pela mão e lhe diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Também agora, caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, Jesus continua a dirigir-nos estas mesmas palavras. Sempre que nos sentimos sós e sem forças, nas tempestades que muitas vezes se abatem sobre nós, sobre a Igreja que somos, sobre o mundo em que vivemos. São doenças ou situações familiares difíceis, violências de todo o género, injustiças variadas, enfim, tantas coisas que passam pelas nossas vidas, pela vida da Igreja que somos e do mundo em que vivemos. A ameaça de tantos males contra esta casa comum em que vivemos, desde os problemas ecológicos aos problemas familiares, às crises de muitos abusos e de tantas outras coisas que fazem com que a dúvida e até a revolta se insinuem tantas vezes no nosso coração. Por que é que Deus não vê? Por que é que não me ouve? Por que não vem até aqui? Por que não intervém imediatamente? Onde está aquele Deus amor em que eu acreditei? Será apenas um fantasma, uma ilusão? São outras tantas questões e interrogações que tantas vezes nos assaltam.
Como aos discípulos assustados e incrédulos, Jesus continua a repetir: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. E tal como naquela altura desceu do monte para se aproximar deles na dificuldade, também agora Ele, o ressuscitado, continua a intervir na nossa vida, caminha ao nosso lado, fazendo-se nosso companheiro. Nunca nos deixa sozinhos na provação. Ele está ali para estar conosco, para partilhar conosco, para ser o nosso porto seguro, para amainar todas as tempestades, para nos dizer que é possível que a nossa barca continue a navegar e, de certeza, poder chegar a bom porto. Talvez não acreditemos suficientemente nisso. E é por isso que Ele continua a repetir-nos a nós, como disse a Pedro: homem de pouca fé, por que duvidaste? Tantas vezes isto nos acontece. Estas palavras, mais do que uma repreensão, são um convite a reavivarmos a fé. Se nos detivermos a analisar o que nos faz sofrer, os problemas, as dificuldades, deixamos-nos muitas vezes abater pelo medo, pela apreensão, pela angústia, pelo desânimo. Mas não estamos sozinhos. Acreditemos que há alguém que cuida de nós. O Senhor Jesus vem ao nosso encontro, como que prescrutando a realidade da nossa vida e do nosso coração. Põe-se a caminho de cada um de nós, ainda antes de nós nos pormos a caminho dele. Santo Agostinho viu isto tão bem no segredo da sua confissão, da sua conversão, que há de dizer nas confissões: ó Senhor, eu nunca te teria encontrado se tu antes não me tivesses procurado. É assim, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos trata. Ainda antes que o procuremos, Ele procura-nos, porque Ele tem ânsia de se encontrar conosco para amainar as tempestades da nossa vida. Não estamos sós. Acreditemos que Ele cuida de nós. É para Ele que devemos olhar. É com Ele que o nosso coração deve estar sintonizado. Ele está conosco até quando nos parece que não notamos a sua presença. Acreditemos nele, confiemos nele, entreguemo-nos a ele. Quando a fé é posta à prova, lutemos, oremos, como Pedro que gritou: salva-me, Senhor. É que nessa hora Ele estende-nos a mão e não nos deixa afogar. Ou como os discípulos numa citação análoga: Mestre, não te importas que pereçamos, não te importas que morramos? Ele nunca deixará de vir em nosso auxílio. O seu amor é verdadeiro e Ele toma sobre si todos os nossos pesos. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, aqui em Fátima, em horas trágicas para a humanidade, Deus acendeu candeias de esperança através da Mãe do Céu. Também Nossa Senhora um dia se volta para a Lúcia: e tu, filha, sofres muito? Eu nunca te abandono, eu nunca te deixarei. Maria é aqui sinal deste cuidado e desta cura de Deus, desta presença amorosa de Deus à nossa vida. No mar agitado da história, a senhora mais brilhante que o sol encontrou 3 crianças a quem convidou desde o princípio a não terem medo. Não temais, eu não vos faço mal. E a oferecerem-se a Deus. Os santos Francisco e Jacinta Marte e a serva de Deus Lúcia de Jesus fizeram das suas vidas uma oferta viva e destemida, entregando-se pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo e pelo Santo Padre. Como eles, comprometamo-nos com a missão.